Pecado é um termo comumente utilizado no contexto religioso para transgressão ou qualquer violação deliberada da lei religiosa, moral ou divina. Cada cultura tem sua própria interpretação do que significa cometer um pecado. Embora os pecados sejam geralmente considerados ações, qualquer pensamento, palavra ou ato considerado imoral, egoísta, vergonhoso, prejudicial ou alienante pode ser denominado pecaminoso. Fé Bahá'í, em árabe, Bahia, também chamada de Bahá'ísmo, é uma religião abraâmica monoteísta que enfatiza a união espiritual de toda a humanidade. 3 princípios básicos estabelecem a base para os ensinamentos bahá'ís: a unidade de Deus, que há apenas um Deus que é a fonte de toda a criação, a unidade da religião, que todas as maiores religiões têm a mesma fonte espiritual e partem do mesmo Deus, e a unidade da humanidade, que todos os seres humanos foram criados igualmente e que a diversidade racial e cultural deve ser apreciada e aceita. Segundo os ensinamentos da fé Bahá'í, o propósito humano é aprender a conhecer e a amar a Deus através de métodos como orações, reflexões e ajuda aos outros. Fé Bahá'í. Figuras centrais: expandir. Escritos selecionados: expandir. Instituições: expandir. História: expandir. Individualidades: expandir. Relacionados: expandir. Portal da Fé Bahá'í. VD. A Fé Bahá'í foi fundada por Bahá'u'lláh na Pérsia. Bahá'u'lláh foi exilado da Pérsia para o Império Otomano devido a seus ensinamentos, falecendo enquanto ainda era oficialmente um prisioneiro. Após a morte de Bahá'u'lláh, sob a liderança de seu filho, Abd-el-Bahá, a religião se expandiu de suas origens persa e otomana e ganhou espaço na Europa e nas Américas, além de ter se consolidado no Irã, onde sofre intensa perseguição. Após a morte de Abd-el-Bahá, a liderança da comunidade Bahá'í entrou numa nova fase, passando de um único líder para uma ordem administrativa com órgãos eleitos e indivíduos indicados. Há mais de 5 milhões de Bahá'ís espalhados por mais de 200 países e territórios. A fé Bahá'í ensina que o pecado é a desobediência a Deus e que o pecado separa uma pessoa de Deus. Exemplos de pecados na fé Bahá'í incluem a ira, do latim ira, ou raiva, do latim rabia, em vez de rabi, é uma das emoções mais intensas e frequentes sentidas cotidianamente. Para muitos psicólogos e neurocientistas atuais, a raiva é considerada uma emoção básica que pode ser definida em termos gerais como uma pretensão de causar dano e hostilizar alguém. Sua expressão é associada a diversas psicopatologias, tais como transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade antissocial e transtorno explosivo intermitente. Em indivíduos saudáveis, a raiva é desencadeada quando uma meta significativa é frustrada por ações impróprias de agentes externos. De acordo com os psicólogos Ayala Pines e Elliot Aronson, ciúme é a reação complexa a uma ameaça perceptível a uma relação valiosa ou à sua qualidade. Provoca o temor da perda e envolve sempre 3 ou mais pessoas: a pessoa que sente ciúmes, sujeito ativo do ciúme, a pessoa de quem se sente ciúmes, sujeito analítico do ciúme, e a terceira ou terceiras pessoas que são o motivo dos ciúmes, o que faz criar tumulto. Segundo a psicóloga clínica Maria Grazia Marini, esse sentimento costuma ser manifestado como o movimento de um arco, na medida em que há uma tensão e posterior relaxamento com a solução da causa do ciúme, porém o sentimento retornará e a tensão ocorrerá novamente. Hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. A palavra deriva do latim hipocrisis e do grego hipocrisis, ambos significando a representação de um ator, atuação, fingimento, no sentido artístico. Essa palavra passou mais tarde a designar moralmente pessoas que representam, que fingem comportamentos. Um exemplo clássico de ato hipócrita é denunciar alguém por realizar alguma ação enquanto realiza ou realizava a mesma ação. Preconceito é uma opinião formada precipitadamente, sem maior ponderação, um conceito formado antes de se ter os conhecimentos necessários. É uma opinião favorável ou desfavorável que não é baseada em dados e experiência própria objetivos, que pode ser baseada ou não em sentimento precipitado, motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. A palavra também pode significar uma ideia ou conceito formado antecipadamente sem fundamento ou imparcial, um conjunto de atitudes que geram, favorecem ou justificam um comportamento de discriminação.
Budismo. Existem algumas visões budistas diferentes sobre o pecado. O autor americano Zen Brad Warner afirma que no budismo não existe nenhum conceito de pecado. A Buddha Dharma Education Association também afirma expressamente que a ideia de pecado ou pecado original não tem lugar no budismo. O etnologista Christoph von Fourier-Aimendor explicou: no pensamento budista, todo o universo, tanto os homens quanto os deuses, estão sujeitos a um reinado de lei. Toda ação, boa ou má, tem um efeito inevitável e automático em uma longa cadeia de causas, um efeito que é independente da vontade de qualquer divindade. Mesmo que isso não deixe espaço para o conceito de pecado no sentido de um ato de desafio contra a autoridade de um Deus pessoal, os budistas falam de pecado quando se referem a transgressões contra o código moral universal. No entanto, Anantarika Kama no budismo Theravada é um crime hediondo, que através do processo kármico traz desastre imediato. No budismo Mahayana, esses 5 crimes são referidos como Paknantaria, Pali, e são mencionados no sutra pregado pelo Buda sobre a extinção total do Dharma, os 5 crimes ou pecados. Cristianismo. A doutrina do pecado é central para o cristianismo, já que sua mensagem básica é sobre a redenção em Cristo. O conceito de pecado varia muito pouco no cristianismo. Nos mais variados credos, ele é entendido principalmente como uma infração legal ou violação contratual de estruturas filosóficas não vinculativas e perspectivas da ética cristã, portanto, a salvação tende a ser vista em termos legais. Outros estudiosos cristãos entendem que o pecado é fundamentalmente relacional, uma perda de amor pelo Deus cristão e uma elevação do amor próprio, concupiscência, neste sentido, como mais tarde foi proposto por Agostinho em seu debate com os pelagianos. Pecado na Bíblia cristã. Por definição, pecado é iniquidade ou, segundo Paulo em sua Epístola aos Romanos, RM 14:23, tudo que não é proveniente da fé. A amartiologia cristã descreve o pecado como um ato de ofensa contra Deus por desprezar a Trindade e a lei bíblica cristã, e injuriar os outros. Na visão cristã tradicional, é um ato humano maligno, que viola a natureza racional do homem, bem como a natureza de Deus e sua lei eterna. De acordo com a definição clássica de Santo Agostinho de Hipona, o pecado é uma palavra, ação ou desejo em oposição à lei eterna de Deus. Assim, o pecado requer redenção, metáfora alusiva à expiação, na qual a morte de Jesus é o preço que se paga para libertar os fiéis da escravidão do pecado. Em algumas formas de cristianismo, também requer reparação, ver penitência. Perspectiva católica. Segundo Santo Agostinho, o pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna, causando por isso ofensa a Deus e ao seu amor. Esta lei eterna, ou lei de Deus, é expressa na lei natural, nos 10 mandamentos, nos mandamentos de amor, entre outros. Logo, o pecado é um ato mau e abuso da liberdade, ferindo assim a natureza humana. Cristo, na sua morte na cruz, revela plenamente a gravidade do pecado e vence-o com a sua misericórdia.